Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos nos aprofundando nos estudos sobre a numerologia kármica, mais especificamente tratando do tema do desafio no seu mapa numerológico. Bora lá! Para a gente entender o desafio, a gente tem que relembrar um pouco do PG. Afinal, é através da subtração dos números do nosso PG que nós chegamos ao nosso desafio. E o que seria um desafio? Primeiro de tudo, como eu falei, é da subtração do PG, correto? E se o PG é a sua personalidade geral, se a gente subtrai a sua personalidade, daí que nasce o desafio? Exatamente. Porque, que nem eu falei, através da sua personalidade nós sabemos quais são os pontos fortes e os pontos fracos dela. E o desafio é uma forma de você entender onde é que estão esses tais pontos fracos. Quando a gente encarna, Deus, os espíritos, os guias, eles querem tentar fazer com que a nossa encarnação seja o mais proveitosa, evolutiva e que a gente saia daqui o mais desenvolvido possível. Então, o oculto e o desafio são dicas que a gente ganha para exatamente vencer a nossa missão e sair daqui vitorioso. Quando a gente tem um desafio na vida, é uma forma com que o universo ele está nos entregando uma oportunidade de se provar. Todo desafio vem para que nós provemos que somos capazes de ultrapassar aquela barreira, de ultrapassar aquele desafio. Então, o desafio no seu mapa numerológico vai ser um arcano que corresponde a onde você geralmente vai ter dificuldade para vencer nos seus erros e onde você acaba, entre aspas, caindo quando você tem que evoluir e se desenvolver. E é que tá, na maioria dos mapas numerológicos, sempre o número do desafio será um arcano 00, ou então, melhor, o arcano do louco. E antes que alguém venha me perguntar por que isso, eu vou deixar logo claro. O arcano do louco é o arcano que fala sobre o início de uma nova jornada. É um arcano que fala sobre um momento onde a gente tem que se desapegar do passado ou de algo para poder evoluir e onde a gente, excluindo uma situação na nossa vida, a gente ganha a oportunidade de reconstruir a nossa vida do zero. Isso é a principal ideia do arcano do louco. E nós, ao encarnarmos na matéria, num plano físico como o nosso, onde o apego é a maior ilusão, os tipos de apego que nós passamos são geralmente as coisas que são um grande desafio para a gente. Então, geralmente o apego de alguém a um imóvel, a uma casa, ao dinheiro é um desafio para ela. O apego de alguém a um relacionamento, a um amor, a um carinho é um desafio para ela. E o arcano do louco estar aí como a sua resposta, como o seu arcano de desafio, na maioria das vezes representa exatamente o momento onde a gente tem que lembrar que o desapego é, na maioria das vezes, uma solução para a nossa vida. De que quanto mais a gente está se batendo numa situação e transformando essa situação desafiadora, é porque a gente está colocando muita força naquela situação e a gente está colocando muita importância e relevância naquela situação. E exatamente por isso nós estamos presos à ilusão do ego em relação àquela situação. Por isso que o arcano do desafio vem geralmente como arcano do louco. Porque é um momento onde, por você se libertar daquela situação, daquele desafio, simplesmente aquela situação deixa de ser um problema. Porque agora você não está mais apegado a ela. O grande segredo para entender a espiritualidade, o ocultismo, etc., é o entendimento de que todo esse plano ele é uma grande ilusão, ele é uma grande maia, ele é uma grande matrix que foi criada exatamente para nos manter presos a ideologias, a política, a amor, a paixão, a relacionamentos, para nos afastar da verdade, que é a verdade de que nós somos deuses, de que nós somos espíritos em essência. O budismo ele fala muito sobre isso, sobre a importância do desapego. Tanto que uma das frases do budismo é: não há nada fixo ou permanente. Se nada é fixo, não adianta eu me apegar e me prender a nada. Eu não estou dizendo que você não deva ter objetivos ou que você não deva se apegar a coisas. Você pode até ter coisas. Você pode até possuir coisas. As coisas que não podem te possuir.
E como eu falei, não existe nada fixo ou permanente. Então, se tudo está acabando com o tempo, se tudo está mudando, por que não se desapegar quando uma coisa está lhe fazendo sofrer? Eu também não estou dizendo que é para você simplesmente jogar pro alto tudo e nem tentar resolver. Afinal, se essa situação ela se tornou um desafio, é porque você já tentou resolver ela por todos os modos racionais e breves e não deu certo, correto? Então por isso que ela está se tornando um desafio tão grande. E quanto maior o desafio, geralmente maior é o ego e o apego que você tem a esse desafio. Quanto maior o desafio que está sendo o seu relacionamento, mais apegado você está a ele. Quanto maior o seu desafio financeiro, mais apegado você está a isso. E o ato de soltar, que é como a gente estuda lá na física quântica, o efeito Zenão, é o que vai te ajudar a se libertar desse tal desafio. Então, o desafio no mapa numerológico geralmente é sempre o arcano do louco, para a gente relembrar disso, de que é uma loucura estar apegado a coisas da matéria que deixarão de ser fixas e deixarão de ser permanentes. Se você quiser realmente entender o seu desafio, além de estudar meu vídeo do Arcano do Louco, estuda sobre as 4 nobres verdades de Buda. Eu tenho uma palestra de 1 hora sobre isso no meu canal Humildes de Jesus, que é o canal onde eu explico kardecismo, e lá tem uma palestra minha sobre as 4 nobres leis de Buda e sobre o caminho óctuplo de Buda. Lá eu explico por que é tão importante a gente desenvolver o desapego no nosso espírito e porque, na maioria das vezes, quando a gente está sofrendo na nossa vida, é devido à ilusão de querer controlar a realidade. Lembrem-se, você pode possuir todo o mundo, você pode ser muito rico, você pode ter um casarão enorme, você pode ser dono de vários prédios, mas lembre-se, você que tem que possuir as coisas e não as coisas que devem te possuir. Você pode ser rico, ter muito dinheiro e ser totalmente tranquilo e não vaidoso com esse dinheiro que você tem. Mas você pode ter até um pouquinho de dinheiro e ser possuído pela vaidade, pela arrogância e pela prepotência que esse dinheiro pode te dar. Recentemente, só dando um dado para vocês entenderem qual seria a minha argumentação aqui, fizeram um estudo com rappers americanos e de quanto dinheiro cada um deles tinham. Geralmente os rappers mais ricos, quando iam pro palco, se vestiam de uma forma super, entre aspas, simples. Eram roupas até caras, mas eram roupas, entre aspas, minimalistas, que não mostravam tanta pompa, tanto dinheiro e tanto mais. E quanto mais pobre, entre aspas, o rapper, que um rapper pobre ainda assim é um rapper que tem uma boa quantidade de dinheiro, mais eles usavam adornos e adereços para se provar como ricos. Usavam correntes de ouro enormes, anéis de prata em cada um dos dedos, roupas que eram super extravagantes e que tinham marcas de grife com emblemas enormes. Então, o fato de você querer demonstrar, ele muitas das vezes mostra que você está possuído pelo dinheiro e não que você possui o dinheiro. Eu não estou dizendo que os rappers ricos que usam roupas mais minimalistas são humildes de verdade. Eu só estou dando um exemplo de contraste para a gente refletir. Lembrem-se, geralmente as pessoas que são mais ricas no plano físico, no sentido financeiro apenas, são pessoas que, se você olhar assim, você nem percebe que são ricas, porque elas se vestem de qualquer forma, porque elas já nasceram na riqueza, então para elas pouco importa aquilo. Você vai ver até roupas, sim, caras nelas, mas não são tão chamativas. E lembre-se, quanto mais você tenta se mostrar por possuir algo, mais significa que aquilo ali te possui, que você está pegando e usando aquilo como uma forma de te vangloriar. E isso aqui não é só para dinheiro, não. Às vezes o cara quer uma mulher super bonitona para ele usar de troféu para mostrar aos amigos. Às vezes a mulher ela quer o cara alto, bonito, empresário, blá blá blá, para mostrar para as amigas. Às vezes ela nem quer aquele homem, mas ela acha que com aquele homem ela passará a ter valor que ela acha que ela não tem sozinha. Então o desafio no mapa numerológico, ele é o arcano do louco exatamente para sempre nos lembrar o seguinte: isso aqui é uma encarnação transitória. Você está aqui encarnado rapidinho para aprender algo. Tudo que não seja esse algo que você tem que aprender é inútil, é passageiro e você vai morrer.
Lembre-se disso. Em algum momento você vai morrer e tudo isso aí vai ficar. Tudo isso que você passou a vida inteira se dedicando, lutando, se esforçando para ter, vai ficar aí para o tempo deteriorar. Não vos envadeceis com a posse do ouro, é o que diz lá na Bíblia. Então, o desafio é exatamente o desafio de você se desapegar num mundo onde todo mundo é apegado. O desafio é você ir para a direita onde todo mundo está indo para a esquerda. O desafio é você se dedicar a estudar esse tipo de assunto aqui, enquanto está todo mundo vendo besteira, estudando besteira e fazendo nada que é útil para seu próprio espírito e para a divindade que é você. De resto, assistam o Arcano do Sol e vocês vão entender o que eu quis dizer com isso tudo aqui. E eu tenho certeza que aqueles que entenderem realmente como vencer o desafio, se desapegar e ser louco de ter a coragem de recomeçar, não importa qual seja a situação, terão o sucesso como a única possibilidade.